Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um dia muito agitado aí no Vasco da Gama, um dia onde o Pedrinho fez alguns anúncios importantes com relação à reestruturação da Vasco SAF, dois profissionais de alto gabarito sendo aí anunciados no Gigante da Colina. Vamos falar muito aí também sobre essa renovação de contrato do Vasco da Gama com a capa. Vi até com bons olhos e eu vou explicar o porquê. Um dia que não foi muito bom para nossa base. A gente vai passar os resultados do Sub-17 e do Sub-20 e vamos falar muito aí sobre esse jogão de bola entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. E no final do vídeo a gente falará aí sobre reforços no Vasco da Gama. Será se dará tempo para o Vasco fazer anúncios, né? Se comenta aí nos bastidores do Vasco aí que o Vasco tá correndo atrás e muito contra o tempo. Dia 9 termina. Você acredita que ainda vai chegar alguém? Deixa aí nos comentários. Peço você que não é inscrito para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o resultado do Sub-17, do Sub-20, hoje não foi satisfatório. O Vasco perdeu para o Fluminense no Sub-17, 3-2, jogo que foi lá em Xerém, na Taça Guanabara. E pelo Sub-20, né, o Vasco empatou o jogo de ida, né, as quartas de finais do Campeonato Carioca. Empatamos aí com o Bangu, gol do Léo Jacó, o gol do Vasco da Gama, perfeito. Já o profissional se preparou hoje, né, após ter ganho ali 3 dias de folga essa semana, em pleno feriadão aí o Vasco correu atrás. O nosso treinador, o Paiva, o Mr. Paiva, trabalhando muito. Destaque do treinamento foi o Felipe Coutinho que está ali pronto para ser relacionado, treinando ali entre os reservas. O Vasco que vai fazer uma força-tarefa para poder contar com o Puma, para contar também com o Jean David a tempo desse jogo aí. Os dois estarão servindo as suas respectivas seleções. Então, meus amigos, situação é muito boa aí para o Vasco da Gama. E o Atlético, ó, cheio de desfalque. O Fernandinho não vai jogar, um ambiente muito ruim lá no Atlético. O Atlético Paranaense que abriu até uma sindicância para apurar essa situação do patrocinador master lá. O clima lá não é bom. Dá para o Vasco vir simplesmente com a classificação para o Rio de Janeiro e uma sequência que o Vasco tem aí no Campeonato Brasileiro muito difícil, porque depois vem o Flamengo, a gente vai ter aí o Palmeiras, depois vem o Cruzeiro, a gente vai fazer o jogo atrasado também contra a equipe do Cuiabá. Então são jogos dificílimos aí para o Gigante da Colina. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama anunciou a renovação de contrato com a capa até 2025, confirmadíssimo aí. A capa continua no Vasco até maio de 2025. Eu vi isso com bons olhos, porque se o Vasco renovou esse contrato por mais 5 meses, ele ia até dezembro, é porque o Vasco já tem alguma coisa aí fechada com outro fornecedor de material esportivo. Porque se fosse a capa a fornecedora de material esportivo do Vasco para todo 2025, tenha certeza que esse contrato seria mais extenso. Então, provavelmente o Vasco
está com alguma empresa aí fechada, certo? Algumas empresas pedem ali 1 ano, né, para poder fazer a logística do material esportivo, né? A gente sabe que tem aí a Mizuno, a Puma, a própria Nike aí no Vasco da Gama, que tem interesse de vestir o Vasco ano que vem. Então eu vi com bons olhos essa situação da capa aí. O contrato do Vasco com a capa é muito ruim. Eu não acredito aqui que houve um aumento substancial, porque só há 5 meses aí, não acredito que a capa tenha colocado valores tão elevados assim nesses 5 meses, certo? É só para tampar buraco mesmo, essa lacuna aí, até o Vasco fechar com outra fornecedora de material esportivo, para a gente não ficar sem material. Bom, com relação à situação da reestrutura da SAF, a gente teve 2 anúncios aí impactantes aí do Pedrinho, né? Um dia muito quente, Pedrinho mudando toda a reestrutura aí da Vasco SAF, aqueles profissionais que a 777 Partners contratou, aos poucos estão saindo, estão deixando o Vasco da Gama, e hoje, né, a Bianca Reis foi contratada aí para ser a diretora jurídica aí da Vasco SAF, né? Ela que vai substituir a doutora Gisele Cabreira, isso mesmo, boa profissional aí, ela, uma jurista e muito qualificada, contratação de peso que o Pedrinho está fazendo. E por falar em contratação de peso, o Vasco simplesmente traz de volta o Vinícius Gonçalves. O Vinícius Gonçalves vai ser o diretor de comunicação da Vasco SAF, isso mesmo, diretor de comunicação da Vasco SAF. É isso aí. Por quê? O nosso Vinícius Gonçalves, ele esteve no Vasco da Gama em 2011, lá quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, tem serviços ali relevantes, e eu acho que é isso aí, é meritocracia. O Pedrinho acertou mais uma vez. Mas o seguinte, a situação envolvendo o zagueiro, já tem gente dizendo dentro do Vasco da Gama que de repente não vai dar tempo de fechar. Eu vou acreditar até os últimos momentos aí. Hoje ainda é dia 7, fecha no dia 9. Vou dar aqui um voto de confiança para o Pedrinho, certo? Para poder trazer esse zagueiro. O Vasco está tentando uma contratação aí internacional. Todo dia eu falo aqui do Thiago Lore, do jogador grego, né? Que o Vasco tem negociado com eles. Mas o seguinte, dará tempo? É essa questão aí. E eu espero que dê, porque senão vai pegar mal essa situação. Mas independentemente de qualquer coisa, o caso é a gente abraçar o Léo Pelé, o Maicon, os nossos zagueiros ali, o João Vitor, né, o próprio Luiz Gustavo e também o outro menino lá da base, né, que já é profissional, porque a gente vai ter que contar com eles se não vier ninguém. E focar, parar com mimimi e focar aí no jogo contra o Atlético Paranaense. Perfeito? O seguinte, você acredita que ainda vai chegar os reforços aí? Eu tô acreditando, deixa nos comentários. No Vasco tudo pode acontecer. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!